Bem-vindo ao Pod Ninja, o podcast do Get Ninjas. Nele falamos sobre temas conectados a empreendedorismo, tecnologia e mercado de serviços. Aqui vamos trazer todas as semanas convidados especiais, dicas e conteúdos exclusivos para você que curte estar por dentro de todo esse universo. Meu nome é Rafael de Almeida, eu sou o host e esse é o nosso episódio de hoje. Saudações, querido ouvinte! Começando agora mais um episódio do nosso Pod Ninja. E dessa vez eu já quero começar com uma pergunta, assim, crucial para você que acompanha desde o nosso primeiro episódio. Como é que você faz para poder colocar na prática tudo aquilo que você vem aprendendo com a gente no Pod Ninja, com a Academia Ninja, enfim, com todo o conteúdo que você vem adquirindo ao longo das semanas aqui com a gente? É por isso que o episódio de hoje a gente vai responder uma grande pergunta. Como colocar na prática toda a teoria que a gente vem compartilhando e vem aprendendo em conjunto para que você consiga se destacar no mercado. E para responder essa super pergunta, a gente tem aqui um convidado incrível que é o Ivan Pereira, ele que é vice-presidente da MindLab, uma empresa de tecnologias de impacto social conhecida pelas suas soluções educacionais, pioneiras aí no desenvolvimento das habilidades sociais e que recentemente coordenou a aquisição e a transformação da Educar, ferramenta de capacitação e geração de renda, uma nova unidade de negócios do grupo. Ivan, você é um cara completo. Como que você se apresentaria aqui pra gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Longe de completo, muito mais é uma questão de ousado. Então, a gente ousou enfrentar esses desafios do Brasil e do mundo, né, que a gente vive hoje. Então, quando eu falo para me definir, eu sou um dos empreendedores à frente da MindLab e eu brinco que eu sou o bombeiro. Onde tem fogo, é para lá que eu vou. E onde tem fogo também tem transformação, se a gente pode deixar isso numa pegada mais positiva, né? Não, fogo positivo, muita energia sendo gerada, muita coisa acontecendo, onde tem confusão, onde tem problema para ser resolvido, que no final do dia é isso que é empreender. Muita gente tem a percepção de que problema é algo ruim, né? Mas a gente precisa aos poucos transformar o nosso pensamento e entender que o problema, muitas das vezes, ele é uma oportunidade realmente de transformação, né? De você enxergar algo diferente e inovar e começar a se destacar no mercado, concorda? Olha, problemas são fundamentais, porque no final do dia, um empreendedor, seja ele empreendedor à frente de uma empresa, um microempreendedor individual, ele está sendo remunerado para resolver problemas, desde os mais simples aos mais complexos. E se tem uma coisa que a gente tem na nossa sociedade, são problemas, e por isso que a gente tem tantas oportunidades. Perfeito. Ivan, eu fico pensando aqui, porque ao longo das semanas a gente tem compartilhado muito conteúdo aqui no Pod Ninja, tem sido uma ferramenta de educação e que obviamente se conecta com Educar e com a Academia Ninja, enfim, a gente entrega para quem acompanha o nosso trabalho um conjunto de ferramentas para desenvolvimento, mas que o grande segredo, talvez muitas pessoas ainda não tenham se conectado nisso, que é pegar esse conhecimento teórico que a gente compartilha e colocar na prática, né? Às vezes sair um pouco do discurso e começar a aplicar no seu dia a dia aquilo que você vem adquirindo de bagagem de conhecimento, né? E você como um cara, como um bombeiro, né, que ajuda a apagar incêndios, com certeza já passou por diversas situações em que a teoria ela começou a ser aplicada na prática, né? E como que você entende esse movimento, essa ação, né, de começar a colocar em prática o que a gente vai aprendendo ao longo do tempo? Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar tomate na salada de fruta. Boa. Então, de que vale o conhecimento não aplicado? A maioria das coisas hoje em dia, a gente não precisa mais passar por toda aquela questão antiga de precisa de sei lá quantos anos de faculdade, coisas super estruturadas, muito tempo investido para receber uma certificação que você efetivamente sabe alguma coisa. Quando hoje a gente consegue entrar na internet e via a Academia Ninja ou pela Educar ou até mesmo pelo YouTube, aprender alguma coisa e resolver um problema nosso do dia a dia e que a gente pode resolver para os outros ou fazer alguma coisa nova. Então, hoje a gente vive numa situação muito mais interessante, que a gente consegue aprender muito rápido, o conhecimento está super disponível em abundância, em alguns lugares ele já está estruturado justamente voltado para conseguir gerar renda, ganhar dinheiro, e essa oportunidade é maravilhosa. É muito mais interessante a gente olhar para quão aplicável são as coisas
do que só aquela ideia de aprender numa sala de aula alguma coisa que fazia sentido 5 anos atrás. Isso me lembra quando eu fazia faculdade, sabe? Que parecia uma coisa tão antiga. E aí eu fico pensando também muito na nossa sociedade hoje, em que está todo mundo conectado, muito acesso ao conhecimento, muito acesso à informação, da mesma forma também que tem muitos novos pequenos negócios surgindo aí. Às vezes é uma pessoa que tem um salão de estética ali no bairro dela, às vezes é um contador que começa a fazer um imposto de renda dos amigos e que começa a crescer, enfim. Aos poucos a gente começa a perceber um crescimento e uma maior evidência dos profissionais autônomos no nosso país, né? E aí eu queria entender de você... por que a capacitação desse autônomo é importante? Porque quando a gente, às vezes, pensa muito na prática, às vezes surge muito o pensamento de que, eu sei fazer aquilo, eu domino, eu faço bem, mas não tem talvez um conhecimento, uma bagagem técnica por trás. É importante também correr atrás disso, é importante se especializar, aprender e se conectar a conhecimentos que vão formalizar aquilo que você já faz na prática, né? Então eu queria escutar um pouquinho, juntando toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, por que esse profissional autônomo ele tem que se especializar, ele tem que continuar buscando conhecimento? Porque a gente está sempre em evolução, nossos problemas também. As coisas que a gente precisa resolver estão sempre mudando. A gente precisa estar sempre se atualizando, eu acho que mais do que só se aprofundando. E além disso, é muito importante imaginar quais são os outros conhecimentos que agregam para o que você está fazendo. Então, não é porque você tem um salão de beleza que você não precisa saber sobre outras coisas, como, por exemplo, marketing, administração, contabilidade. Principalmente você precisa saber disso. Não é porque muitas vezes a gente tem habilidade técnica, a gente já conhece, sabe fazer um penteado maravilhoso, cortar cabelo, qualquer outra coisa, mas se você não souber gerir o seu negócio, atrair clientes, provavelmente você não vai crescer, você não vai conseguir efetivamente prosperar com o seu negócio. Então é fundamental ir procurando essas outras coisas, não só de se aprofundar, mas quais outros conhecimentos agregam para o seu crescimento profissional e para melhorar o serviço que você presta. Perfeito. Às vezes a gente escuta muito que o profissional ele tem que ser especialista, o especialista naquilo, o especialista em determinado assunto, em determinado tema ou prática, mas é importante também ter aquele conhecimento generalista, né, do que acontece ao redor. E aí eu queria saber como balancear isso, né? Até que momento a pessoa ela tem que ter um conhecimento que seja muito específico sobre aquilo que ela faz, mas até que ponto também ela precisa entender, nem que seja de forma básica, outras funções, né? Como que funciona esse equilíbrio na prática? Como que você enxerga isso? Vou te dar um exemplo prático. Quando você tem algum problema no encanamento da sua casa, você sabe como que esse problema é resolvido, assim, especificamente? Não, eu sei que é um problema no encanamento, mas que talvez eu não tenha ali um conhecimento específico para solucioná-lo. Exato, mas e você não só não tem um conhecimento específico, você não sabe necessariamente o que o encanador fez quando ele veio e resolveu o problema. Perfeito. Mas você tem certeza que o problema parou de existir, de como ele te recebeu, como que ele se comunicou com você e como que saiu a impressão que você tinha dele. Perfeito. Então, enquanto você tiver o conhecimento para poder resolver os problemas do seu cliente e ele perceber isso, a melhor forma é como que ele percebe. Porque não necessariamente sendo a pessoa mais especialista em todos os tipos de encanamento possível, a gente vai conseguir entregar o melhor serviço. E eu estou dando esse exemplo porque eu, por exemplo, já contratei encanador pela Get Ninja. Então, eu não tinha ideia do que o cara estava fazendo na minha casa, mas ele foi super gentil. A experiência foi ótima, ele mandou o orçamento para mim antes, ele limpou tudo antes de sair, me agradeceu, uma pessoa formidável, e ainda perguntou depois de uns dias se o problema continuava resolvido ou se tinha havido mais alguma coisa, sendo que eu já tinha pago ele. Então, isso é o que eu lembro dele. Eu tenho certeza que se eu tiver outro problema, espero que não, outro problema de encanamento em casa, com certeza eu vou chamá-lo de novo. Ou seja, é um especialista não só em resolver um problema, mas ele é um especialista em atender bem o cliente, né? Em entregar uma solução completa. É como se a especialidade seja a situação completa, né? É isso que a gente está discutindo aqui, isso que as pessoas precisam entender para se especializar, mas de uma forma completa, né? Eu vou te dar um exemplo. Dentro da Educar,
a gente tem uma parte que, inclusive, das mais consumidas, que é em termos de conteúdo, que é a parte de confeitaria. Tem muita procura, porque ainda mais nesses tempos que a gente viveu, né, com distanciamento, muita gente em casa, muitas pessoas tiveram problemas, que perderam o emprego e precisaram se reinventar. E muitos procuraram confeitaria para poder gerar renda de casa. Dentro da Educar tem cursos que vão desde o bolo mais simples até o bolo mais complexo possível. Ter todo esse conteúdo é maravilhoso, mas se você não souber chegar até o seu cliente e entender o que ele precisa, eu vou fazer uma festa para o meu aniversário do meu filho, de 3 anos de idade. É um tipo de bolo. Você conseguir recomendar o bolo certo, entregar na hora certa, passar confiança para o cliente, isso tem muito mais valor do que necessariamente só você ter usado uma técnica complexa ou qualquer outra coisa. Óbvio que o bolo precisa ser bom, mas eu brinco que isso vale desde, para mim, à frente da MindLab, ou para qualquer pessoa que esteja empreendendo, é ser especialista no problema do seu cliente. E como que a gente resolve, como que a gente consegue dar a melhor experiência para ele. E quando a gente precisa ir agregando outros tipos de conhecimento, começou como confeiteiro, mas descobriu que toda festa precisa também de salgadinhos, e você descobre como fazer salgadinhos e como entregar salgadinhos, não só ótimos, mas que a experiência seja boa para o cliente. Isso vale muito mais. E aí, você comentou aqui no início dessa resposta sobre educar, e eu queria entender o que é educar e como ela se conecta nesse processo de aprendizagem, de especialização do profissional que está escutando a gente aqui agora. A educar, eu falo que ela é o guia para levar pessoas à renda. Então, a educar sempre está pensando em como que a gente pode ajudar as pessoas a encontrarem formas de gerar renda, de ganhar dinheiro, de viverem da sua paixão. A gente entende o que as pessoas querem, o que elas querem atingir, se querem gerar renda por conta própria, trabalharem dentro de uma empresa, e a gente começa a criar trilhas de conhecimento que trazem tanto conhecimentos técnicos, ou seja, se você quer fazer, por exemplo, ser uma manicure, a gente entrega conteúdos para você poder ser uma ótima manicure, mas também a parte de você poder aprender a tratar com os clientes, como tratá-los melhores, como atrair clientes, como fazer o seu marketing digital e apoiando essa pessoa e inclusive conectando ela com a Get Ninjas para ela poder oferecer o serviço dela através da plataforma. E se ela quiser trocar de área, se ela quiser continuar se desenvolvendo, também se tornar massagista, por exemplo, a gente continua criando trilhas para ela continuar se desenvolvendo, aumentando sua renda e tendo cada vez mais sucesso e apoiando a pessoa nesse processo. Perfeito. E aí nessas trilhas, a pessoa que estiver ali conectada com o Educar, ela consegue consumir cursos de quais formas? Como que funciona na prática essas trilhas assim? Tudo dentro da nossa plataforma digital, que você consegue acessar do seu celular, do seu computador. E são vídeos que vão desde vídeos mais curtos até de 5 minutos, 20 minutos, até vídeos de 1 hora explicando e trazendo profissionais do mercado com experiência sobre como aprender aquele conteúdo, como aprender de fato aquela técnica e também a parte de como desenvolver as habilidades socioemocionais, né? Que é o que a MindLab é mais famosa, mas são as habilidades que a gente sabe do dia a dia, de como trabalhar com os outros, como lidar com clientes, como lidar com ganhos e perdas, como se planejar, como trabalhar o seu planejamento financeiro, tudo isso para poder apoiar as pessoas. Perfeito. Muita gente às vezes pensa que o mercado, ele tá, de certa forma, o mercado é um ambiente complexo, é um ambiente difícil, é um ambiente que assusta muita gente. Mas eu sinto que também existe uma sensação de que o mercado tá ali esperando para ser atendido, né? Na sua visão, o mercado tá realmente esperando ali para ser atendido ou a pessoa ela tem que estar ali já também esperta para lidar com as diversas situações que ela pode encontrar? Os dois. Acho que nunca existiu um momento tão bom para oferecer seus serviços. Antigamente, se você fosse oferecer seus serviços, eu lembro da minha mãe indo na cabeleireira perto de casa. E não é porque ela é a melhor cabeleireira do mundo, mas é porque era a cabeleireira que ela conhecia, que ela tinha acesso e tinha facilidade de ir. Hoje em dia, se você quer encontrar um profissional de mais diversos tipos, você consegue ter acesso a muito mais informações a muitos outros profissionais, justamente porque existe uma plataforma que nem a Get Ninjas. Da mesma maneira que quando você usa uma plataforma, você tem a possibilidade de usar uma plataforma que nem a Get Ninjas, você está conseguindo chegar a clientes de todo tipo que você não tinha acesso antes.
Então, isso cria uma oportunidade fabulosa. E com tudo que aconteceu nos últimos 2 anos e meio, que obviamente todos sabem, né? Não preciso ficar passando por isso, houve uma hiperadoção a essas tecnologias novas. Então, quem não usava, começou a usar. Quem não pedia delivery em casa, começou a pedir. Quem nunca conhecia Get Ninjas, conheceu. Por isso que a empresa cresceu tanto. Quem não se capacitava, quem não estudava pela internet, começou a estudar. Então, essas oportunidades surgiram de todo tipo. Eu mesmo, uma das categorias que até tem na Get Ninjas, eu comecei a fazer terapia, psicólogo, online. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida, e por causa de tudo que aconteceu na pandemia, eu comecei a fazer isso, tornou a coisa mais normal do mundo para mim. Então, não precisa mais estar ligado ao ambiente geográfico que eu estou, e as possibilidades de serviço a serem entregues são muitas. Mas, ao mesmo tempo, também, você precisa lidar com esse ambiente de bastante concorrência e como você, além de prestar um bom serviço, você consegue mostrar que você consegue prestar um bom serviço e atrair seus clientes. Então tem esses dois lados da oportunidade e também da concorrência que começa, que você precisa desenvolver habilidades diferentes. E como todo bom empreendedor que o brasileiro é, a gente tem que estar sempre se desenvolvendo e aprendendo essas coisas, se adaptando. E quem acha que a transformação não chegou é porque tá super atrasado, né? Porque tá aí, a hora é agora. Se você, o seu negócio, a sua ideia de negócio ainda não se adaptou nesse momento de transformação nesses últimos 2 anos, como o Ivan comentou, cara, a hora é agora, né? Antes você se tocar sobre essa necessidade de transformação agora do que ficar esperando a iluminação divina acontecer, né? A hora é agora, vamos lá. E para realmente a transformação começar a partir de agora, só a partir da capacitação. E aí eu queria puxar um gancho aqui, que eu fiquei sabendo que a Educa Mais, em parceria aí com o Get Ninjas, tem cursos gratuitos na nossa plataforma para que você consiga desenvolver aí suas habilidades de planejamento, gestão, finanças, marketing, enfim, o cara que quer entrar no mercado, quer começar a profissionalizar o seu serviço, esses 4 eixos de cursos aqui são o básico e o suprassumo, né, Ivan? Sim, sem sombra de dúvidas. A gente muitas vezes não entende o quanto que o planejamento impacta a gente. Porque você pode prestar o melhor serviço do mundo, mas se você não conseguir se planejar com o seu negócio, para você efetivamente conseguir entregar esse serviço, você não vai conseguir progredir. Então, a gente oferece serviços em conjunto e, claro, além disso, todo profissional que tiver cadastrado na Get Ninjas, ele ganha ainda por cima 20% de desconto para poder assinar. Olha só. Oportunidade única e exclusiva, hein? E acho que vale ressaltar, a gente está fazendo isso junto com a Get Ninjas, porque a gente realmente acredita no serviço de vocês. O serviço prestado pela Get Ninjas para as pessoas é fabuloso, porque ele torna muito mais fácil essa transformação que você mencionou. Antes poderia ser difícil isso. E ele gera resultado, né? Gera resultado para quem tem o problema a ser solucionado e para quem vai solucionar o problema. Ele gera resultado para ambas as partes, né? Gera resultado, fideliza, conquista novos clientes, conquista um aprendizado de mercado e é uma oportunidade, né? Tá aí para a pessoa se desenvolver, para crescer. Então, para você que tá querendo aproveitar esses 20% de desconto para conhecer outros cursos da Educar, aqui no link desse episódio aqui do Pod Ninja, você vai clicar no link que tá ali na descrição, vai em Contrate Agora e pronto. O desconto vai aparecer automaticamente e você vai poder aproveitar outros cursos da Educar com um super desconto. Mas atenção, hein? Você precisa ser cadastrado aqui no Get Ninjas. Então, se você ainda não é cadastrado, aproveita porque você já tem aí a chance de expandir os seus conhecimentos com os cursos gratuitos que a gente já tem aqui em parceria com a Educar e mais esses outros cursos que estão com 20% de desconto, tá certo? Ivan, pra gente ir pra reta final aqui do nosso bate-papo, eu gosto sempre de pedir uma dica, assim, a dica de vida que você tem aí dos seus aprendizados, da sua experiência de carreira, para compartilhar com quem está escutando a gente. Qual que é a grande dica que você deixa para quem quer colocar na prática o que vem aprendendo ao longo dos últimos tempos aqui com a gente? Olha, a coisa que eu acho que é mais importante para todos, a gente vive num país que é naturalmente empreendedor. 80% dos empreendedores brasileiros, inclusive, são empreendedores por necessidade. Aconteceu alguma coisa na vida e eles precisaram procurar uma maneira de resolver o problema deles por conta própria.
o que é mais importante nessa jornada inteira, não importa o que você estiver fazendo, para mim são duas coisas. Você confiar em você e tá aberto a se desenvolver. Então, o empreendedor, essa pessoa que estiver começando o seu próprio negócio, estiver passando pelas coisas, lembra de acreditar em você, investir em você e continuar sendo criativo e aberto a se desenvolver cada vez mais para poder chegar nos seus sonhos. E acreditem em vocês. Esse é o mais importante. Boa. Ivan, obrigado pela sua participação. Com certeza absoluta, as suas palavras vão servir aí de estímulo para que as pessoas continuem colocando em prática o aprendizado que elas vão tendo aqui no Get Ninjas, no Pod Ninja, Academia Ninja, na Educar, enfim. Muito obrigado mesmo, de verdade. E retorne sempre que quiser compartilhar boas novas aqui com a gente. O espaço está aberto. Muito obrigado. Parabéns pelo belíssimo trabalho de vocês e contem com a Educar nessa jornada para poder apoiar os empreendedores a conseguirem prosperar ainda mais. Perfeito. E para você que está aqui e quer aproveitar esses 20% de desconto, lembra, tá? Não se esqueça disso. Você precisa ser cadastrado aqui no Get Ninjas e clicar no link que está aqui na descrição, que vai te levar para o desconto dos cursos em parceria aí do Get Ninjas com a Educar, tá certo? Sem falar também que já tem esses cursos gratuitos de planejamento, gestão, finanças, marketing, enfim. Vem aprender com a gente, vem crescer com a gente, vamos colocar as ideias que a gente tem aqui discutindo em conjunto em prática, tá certo? Muito obrigado para você que acompanhou mais esse episódio do Pod Ninja. A gente se vê em breve. Um abraço e tchau! E aí, gostou do episódio de hoje? Então não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos, se inscreva agora mesmo usando o seu aplicativo ou player favorito de podcasts. E não se esqueça, ative as notificações. E a gente se encontra aqui no próximo episódio do Pod Ninja.